Minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Salmo 59, quero ler com vocês o versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam ao Senhor a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Meus irmãos, essa palavra aqui vai nos ajudar muito no nosso tema da semana, que é a libertação que a cruz de Jesus nos dá do pecado. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. O pecado precisava e precisa sair da nossa vida. Porque, como diz aqui Isaías, ele nos separa, nos afasta de Deus. Em que sentido o pecado nos afasta de Deus? No sentido de que a gente fica bloqueado, a gente não consegue compreender as coisas de Deus, a nossa oração não chega ao coração de Deus, porque o pecado limita as nossas forças espirituais, mina a nossa capacidade de perceber, todos nós, como criação de Deus, e é por isso que a gente vê alguns jovens, né? E você que é jovem, nunca diga isso para o seu pai e sua mãe: você tem que me criar, ou tem que me dar isso ou aquilo, ou fazer isso ou aquilo, porque você me botou no mundo. É um privilégio para nós sermos criaturas de Deus e, sobretudo, filhos e filhas em Cristo Jesus. Porque, como seres humanos, se a gente fosse uma vaca, um cachorro, a gente não teria essa dignidade. Mas como seres humanos, a gente tem a capacidade de perceber Deus, de sentir Deus, de conversar com Deus, de ter fé em Deus, de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Só que o pecado, ele é danoso na nossa vida justamente porque ele nos bloqueia, nos impede de perceber, ver, sentir, compreender Deus e nos afasta de vivermos as bênçãos e as realizações e a vontade de Deus. E é por isso que o pecado, ele é tão terrível. E o pecado, ontem na minha célula a gente definiu, que eu tenho ensinado sempre vocês, é aquilo que não é bom. Não é bom para mim, para você, não é bom para o nosso próximo, não é bom para a nossa família, não é bom para a nossa igreja, não é bom para a nossa sociedade, não é bom para o mundo. E por isso o pecado nos afasta de Deus. E por isso Deus não suporta o pecado. Não porque ele seja afetado ou coisa do tipo, mas porque o pecado nos faz mal, não é algo bom. E, no entanto, Deus age por meio do seu Filho Jesus Cristo. E o envia para a cruz. Jesus também nos ama e aceita estar na cruz por mim, por você. Para que a gente possa estar livre, liberto do pecado. E uma vez libertos do pecado, a gente leu lá em Romanos 6:22, a gente se torna servos e servas, filhos e filhas. Agora a gente pode se achegar a Deus. É por isso que o véu do templo, quando Jesus morreu, se rasgou de alto a baixo. A gente pode agora se achegar a Deus. Não há mais divisão. O pecado, quando confessado, quando perdoado em nome de Jesus, e quando a gente vive em consagração, longe do poder do pecado, somos pecadores, mas não vivemos pecando, a gente é aproximado de Deus. A nossa oração chega a Deus, vivemos a vontade de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quero fechar essa série aí sobre o poder da cruz nos libertando do pecado, dizendo para você: não permita. Paulo vai falar sobre isso.
Não permita que o pecado tenha domínio sobre você. Você foi liberto do pecado para viver a vontade de Deus, as bênçãos de Deus. É com essa palavra que eu profetizo um dia como um final de semana abençoados sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém.